E a legislação sobre o cooperativismo brasileiro está um tanto ultrapassada desde 1971 e isso atrapalha o desenvolvimento. Este é o entendimento da advogada especialista em direito comercial e sociedades cooperativas Emanuele Urbano Mafioletti. Doutora Emanuele Urbano Mafioletti, a legislação do cooperativismo brasileiro está muito atrasada e isso atrapalha o desenvolvimento do país? Ela precisa se adequar com os países mais desenvolvidos? Esse encontro ele foi importante porque ele foi um encontro que teve por objetivo principal reunir os países da América Latina para conversar sobre os seus marcos regulatórios. E trouxe também especialistas em cooperativas da Europa, porque a Europa ela está mais avançada no cooperativismo do que os países da América Latina. E nós, países da América Latina, estamos no momento que nós precisamos reformar as nossas legislações internas para poder adequar as legislações às necessidades das próprias sociedades cooperativas, e poder tornar o mercado mais dinâmico. Inclusive, recentemente, tem alguns anos, que nós somos cobrados por organismos internacionais, como a ONU e a OIT, que tem uma resolução 123, no sentido de que nós reformulemos a nossa legislação para poder apoiar as cooperativas. Nós temos, no âmbito da América Latina, o Mercosul, que também estimula a necessidade de reformular as legislações como forma de apoiar o cooperativismo. Tem até um estatuto da cooperativa do Mercosul, que é para estimular as cooperativas entre fronteiras, que a gente precisa, além desse estatuto, cada país tem que reformular a sua legislação para poder adequar aos comandos desse estatuto. Mas as nossas legislações, falo nossa porque nós podemos dizer que a maioria dos países da América Latina se encontram nesse mesmo patamar, são muito antigas. Por exemplo, a nossa legislação do Brasil de cooperativa ela é de 71, que é a Lei 5.764 de 71. Então, por mais que depois disso, depois dessa lei nossa, nós tivemos a Constituição Federal de 88 e o nosso Código Civil que foi reformado em 2003, que trouxeram esses dois comandos normativos, reformas pontuais na legislação da cooperativa, mas a legislação mesmo, geral, de cooperativa é de 71. Então, o que é que acontece? Ela não é mais suficiente para atender às necessidades reais e concretas das cooperativas no mercado. Está muito atrasada no entendimento da senhora, doutora Emanuele? Ela está muito atrasada, é uma legislação que ela foi elaborada num outro contexto histórico e econômico, aquele momento das sociedades cooperativas. Tinha ainda uma intervenção grande do Estado no âmbito das cooperativas nessa época. E na economia mesmo, as cooperativas elas tinham uma outra função, eram cooperativas, elas precisavam ser estimuladas ainda, eram cooperativas que eram vistas como associações, entendeu? E precisava ser estimulado o cooperativismo no Brasil. Mas depois disso, as cooperativas elas foram ganhando força própria, claro, elas ainda precisam de estímulo, precisam de apoio do governo, Algumas delas são menores, mais sociais, precisam de outros tipos de apoio, até mesmo financeiro, mas de uma forma geral, outras cooperativas elas já ganharam corpo próprio, O que elas precisam hoje é uma legislação que seja mais adequada. Então, no meu entendimento, a legislação ela está assim, Ela precisa de ser reformulada. Existem 2 projetos de lei que estão tramitando no Senado desde 99, já foram repropostos, mas ainda está em tramitação, porque por ser uma área que envolve muitos interesses políticos, então isso também termina repercutindo e atrasando a tramitação das legislações. Mas a parte dessas questões políticas, que eu não quero nem entrar nisso, mas sob o ponto de vista técnico, o que eu sinto é que nós precisamos efetivamente de priorizar a reforma na legislação das cooperativas. Na prática, eu atuo não só na parte de pesquisa, mas também na prática mesmo, advogando cooperativa, e nós sentimos realmente essa necessidade. As cooperativas, elas se sentem desamparadas muitas vezes. Problemas práticos que surgem, a gente fica com dificuldade prática de resolver. Por quê? Porque os princípios das cooperativas, os fundamentos das cooperativas, a organização atual das cooperativas de forma profissional e como empresas mesmo, que elas têm, embora não tenham ânimo de lucro, elas se organizam profissionalmente,
Isso não é reconhecido pela nossa legislação. Então, isso gera algumas lacunas na própria legislação e que trazem também o prejuízo às cooperativas atuando no mercado. Doutor Emanuele Urbano Mafioletti, hoje o produtor brasileiro, ele tem interesse pelo cooperativismo? Qual é a visão da senhora? O produtor brasileiro depende do ramo. No ramo, pelo que eu vejo, em termos de mercado, algumas cooperativas elas têm uma área mais forte. Aqui no Brasil, por exemplo, na área de seguro, cooperativas de saúde, nós vemos muito também, cooperativas de crédito. O produtor, mais na área da agricultura, eu vejo que tem sim ainda interesse pelas cooperativas. Pelo menos aqui no estado, no interior do estado onde eu estou atuando agora, eu verifico que esse ramo do cooperativismo ele ainda é um ramo forte. Aqui no interior do estado de São Paulo, no Paraná também, no Rio Grande do Sul, nós verificamos isso. Estamos conversando com a advogada especialista em Direito Comercial e Sociedades Cooperativas, Emanuele Urbano Mafioletti, ela que fala da necessidade de aperfeiçoar o cooperativismo no Brasil. Doutora Emanuele, qual é a diferença do cooperativismo brasileiro com o europeu que a senhora citou logo no começo da entrevista? A diferença basicamente é o seguinte, o nosso cooperativismo, aqui nos países da América Latina, ele surgiu primeiro dos modelos de experiências europeias. E então o Estado precisou estimular o cooperativismo aqui cada Estado, dos países das Américas Latinas, ele precisou a seu modo estimular o cooperativismo. Então nós temos ramos que são marcados em cada país por uma intervenção do Estado nesse âmbito do cooperativismo. Ao longo desses anos, nós verificamos que as cooperativas, foi um movimento que foi dando certo, as cooperativas foram crescendo, mas ainda tem esse ranço dessa intervenção. E as cooperativas, elas evoluíram aqui nos países da América Latina de uma forma mais lenta do que os países europeus. Até porque lá mesmo, como eu comentei, foi aqui onde começou o movimento das cooperativas. Então, na Europa, as cooperativas elas começaram de experiência prática para poder depois ser regulamentada nos próprios países. Estou falando de uma forma generalizada. E na Europa, hoje, a gente verifica que tem cooperativas, a cultura do cooperativismo é bem mais forte. Tanto as cooperativas elas são estimuladas internamente pelos governos, as legislações elas são mais avançadas, as cooperativas elas são vistas como empresas, temos cooperativas pequenas que exercem atividades com conotação mais social, mas de uma forma geral as cooperativas são vistas como empresa, embora sejam caracterizadas como empresas de economia social, porque elas se organizam profissionalmente como empresa, mas têm princípios e fundamentos que caracterizam elas como empresas com funções diferenciadas, que tem uma repercussão social, que tem uma democracia na sua gestão e na sua participação. E o cooperativismo lá, ele é estimulado tanto em nível interno, cada país ele estimula as cooperativas, como a própria União Europeia também. Inclusive, nós temos também, me veio agora um exemplo grande, que é a cooperativa de Mondragón, que fica na Espanha, região de São Sebastião, ali nos Países Baixos, que é uma cooperativa enorme, a cidade inteira gira em torno das cooperativas. Então tem supermercado, cooperativa, instituição financeira de crédito, universidade e etc. Mas que é uma das maiores cooperativas que existe lá na Europa e que é um modelo que faz um tempo que vem dando certo e que é referência lá na Europa. Realmente existe essa diferença conceitual e em termos de legislação entre as cooperativas, entre o cooperativismo na Europa e o cooperativismo na América Latina. E hoje a gente verifica que existe um interesse muito grande por parte dos especialistas europeus e especialistas em cooperativismo aqui na América Latina de se comunicar entre continentes para poder aperfeiçoar as legislações. Aí, nesse caso, nós podemos contar, sim, com a experiência dos países europeus, claro, com as respectivas adequações, porque cada legislação tem um contexto interno que tem que ser considerado, Mas, tirando essa necessidade dessa adequação, considerando o contexto interno, nós temos institutos que podem ser aproveitados e a experiência estrangeira é muito bem-vinda, de refletir sobre a nossa legislação interna.
Muito bem. Nós conversamos com a advogada especialista em Direito Comercial e Sociedades Cooperativas, a doutora Emanuele Urbano Mafioletti, ela que fala da necessidade de uma nova legislação, ou seja, um novo marco para o cooperativismo no país. Professora Emanuele Urbano Mafioletti, muito obrigado pela participação da senhora. Eu agradeço a oportunidade e estou à disposição.